Galera, é hoje. A gente conseguiu, passou, chegou 2026, sexta-feira, e hoje a gente termina esse livro aqui, a playlist A Dança das Energias. Então vamos lá, depois a gente fala mais alguma coisa, mas vamos direto ao ponto. Que a gente estava conversando aqui, na última vez que a gente se encontrou, sobre o passe, sobre como a pessoa que vai dar o passe, aquela que vai receber, como eles têm que estar, né? Então, aquele que dá o passe tem que saber doar essa energia e aquele que recebe tem que saber receber. E isso não só no passe, como é tratado, né, o termo que é utilizado pelo kardecismo, pelos espíritas kardecistas, mas em qualquer designação que possa se dar, como no reiki, como na imposição de mãos do jorei, e por aí afora, né? Então a gente sabe que sempre foi um conhecimento intuitivo, que depois ele pode ter levado o nome do Criador ou qualquer outro substantivo para poder definir essa transmissão. E aí você fala, o que seria isso então? Seria essa passagem de uma energia vital limpa com intenção de cura, de benefícios, de coisas boas, ela vai então substituir a energia que está toda ruim, toda doente, toda. Eu não sei se toda, né? Mas que ela tem algum problema, algum prejuízo. Então seria meio que uma limpeza daquela energia por como se fosse uma transfusão sanguínea, até eles dizem. É lógico que você não vai substituir o sangue todo da pessoa, tal qual você não vai substituir a energia vital, mas você vai fazer alguma coisa com aqueles anticorpos, por exemplo, um tratamento até que é feito com o próprio sangue da pessoa para estimular os anticorpos. Então, como isso seria feito, né? Não sei explicar exatamente como se passa, mas imagina que aquilo que vem saudável de fora vai dar um booster, vai dar um auxílio para aquela energia estagnada, parada ou não boa, que ela se renove. Mas vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Eu vou lendo aqui para vocês e vou fazendo os comentários. Aqui a gente tem uma coisa bastante interessante, que é a definição de Emmanuel. Olha que lindo, eu achei lindo quando eu copiei parte dela, não na integralidade, que é parte de uma obra aqui que fala: a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, integra e recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos, encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência para nós em qualquer parte será inevitavelmente segundo pensamos. Galera, olha que legal, olha que bonito, o que a gente hoje estuda como física quântica, poder do pensamento. Emmanuel, já né, através de Chico Xavier, quando essas obras eram psicografadas no túnel do tempo, lá atrás, já dizia o que a gente sabe hoje, o que a gente consegue fazer com que o pensamento da física quântica, da mecânica quântica, se aplique também a uma compreensão mais alargada. Então, isso a gente tinha não só na filosofia perene, mas que é uma coisa antiquíssima, né? Se a gente for ver nos tratados, que acaba dizendo mais do mesmo, ou quando Cristo deixou as palavras dele, que a gente pode analisar pela física quântica, e também aqui Emmanuel, nesse trecho que fala. Então, você vê que a gente tem a responsabilidade, mesmo quando a gente não enxerga isso, porque muita coisa está no inconsciente, mas sobre aquilo que nos acontece. É lógico que aí pode entrar vidas passadas, pode entrar o que nos está oculto, né, como forças do inconsciente com traumas e qualquer outra programação que não tenha sido alterada e que deveria ter sido feito dessa forma para atingir objetivos que a gente estava mirando ali, né, tentando chegar em certas direções. Então é muito importante que a gente saiba dessa nossa responsabilidade e do resultado que a gente tem de acordo com os nossos pensamentos, ações, respostas às situações da vida. E um pouquinho antes aqui, ele tinha dito aqui, que no meu roteiro, né, que eu fiz aqui do livro, aliás, não é Emmanuel que fala agora, isso foi, né, que eu li para vocês, mas... E moto barulhenta.
Mas, será que tá gravando? Acho que tá, porque tá numa cor diferente, mas acho que tá assim. Então, que aqui, os tipos de energia contidos nessa energia do passe, né? Então, o livro estava trazendo que a gente não sabe todas essas energias que estão contidas no passe, mas algumas coisas a gente tem possibilidade de dizer, né? Como a energia magnética, psíquica e espiritual, nós já sabemos que elas estão presentes. E elementos para que possa haver, então, esse passe de forma eficaz é a fé, né, da pessoa que está aplicando e também de quem está recebendo, a vontade e o amor. Né? Então, a vontade verdadeira, com o amor, com aquela intenção do coração de ajudar, né? Mas a fé que isso vai se tornar real para quem está passando e está conseguindo, então, unir forças para passar, impregnar a energia vital de quem recebe com essas qualidades todas, mais a fé e o respeito na abertura de quem vai estar recebendo. Então é isso que a gente falou e aqui está escrito, né, transmitindo para você com mais palavras, porque quando a gente coloca de formas diferentes para dizer a mesma coisa, a gente tem uma possibilidade maior de atingir o alvo da compreensão. Vamos lá. Sentimentos do doador, que são o que vai dar a natureza para os pensamentos que irão impulsionar os fluidos. Então, pensa que você não pode pura e simplesmente pensar alguma coisa e você põe a mão ali, né? Imagina, você já tentou fazer isso? Não sei se você alguma vez... eu também já trabalhei uma época em centro kardecista e quando eu fazia, eu tentava visualizar os mestres, né? Visualizar Cristo, todo aquele amor, tentava captar ali para poder, lógico, que eu pegava uma partezinha, né? Mas tentava o meu melhor para poder sentir passando por mim, então, indo para a pessoa com aquela intenção mais forte possível dentro da minha possibilidade para poder ajudar e passar. Mas se você não tiver essa vontade, esse desejo, apenas pensar, acho que vai, e põe a mão pura e simples, isso não vai ter força, não vai ter combustível, porque você precisa de uma imaginação ativa para visualizar, e você precisa, olha, a imagem que você tem que criar, né? Então, imagina, pensa algo que você cria uma visão aqui, né? Uma visão espiritual, uma visão do terceiro olho. Você está criando com a sua mente e com o seu coração, porque você está vitalizando aquela imagem com uma intenção forte, para que essa imagem dessa luz se dirige cheia de cura, cheia de poder de cura. Você pode dar cores se você quiser, e aí vai chegando até a pessoa que está recebendo e você visualiza passando por ela e visualiza que ela vai conversando com as células, que ela vai vitalizando as células e vai limpando todas as coisas e trazendo saúde, bem-estar. Então, quanto mais intensidade, quanto mais força nessa imagem e maior a intenção, maior o resultado. E tem uma outra coisa legal aqui também, né? É que a pessoa que vai dar. Gente, quanta moto hoje. Meu Deus. A pessoa que vai estar passando, né, dando passe ou imposição de mãos, fazendo reiki, alguma coisa assim, ela tem que se manter, o terapeuta, né, seja um terapeuta qualificado por alguma instituição ou qualificado pela vida e pela intenção, né, pelos aprendizados de um centro, como a gente diz aqui no livro, seja como for, ele tem que sempre, na maior medida possível, se manter em harmonia para que não sofra interferências do meio, como eu disse no vídeo passado, que tenta pensar em situações que você quer algo, você está pensando em algo, e aí você é assombrado por emoções que não são suas, ou que são criações suas que você alimentou bastante. Hoje tá fácil, não. Não sei se vai sair aqui, depois eu vou limpar esse som. Mas ficar com a janela fechada eu não tô conseguindo por causa do calor que tá fazendo. Então vamos lá. Sempre fazer uma oração antes de dar o passo, acho que coisas que eu já conversei com vocês. Que mais interessante aqui.
Tem muitas coisas, mas que eu já fui falando. Falei mais que o Homem da Cobra no vídeo passado. Então a gente vai conseguir até terminar antes esse vídeo. Ele fala que o livro de um curandeiro das Filipinas. Gente, esse exemplo é muito legal. Ele atendia nas Filipinas 150 pessoas, né, chamados pacientes, por dia. E então as pessoas gostavam muito, tinha muito sucesso. Ele foi para a Alemanha para ser estudado. Lá ele só conseguia atender de 30 a 50 pessoas. O nome dele era Juan Blance. E esse curandeiro, então, olha que interessante, porque na Alemanha, as pessoas que ele atendia, então a crença, né, média daquelas pessoas que se submetiam aos tratamentos do curandeiro era bastante baixa, elas não acreditavam muito naquilo que estava acontecendo, criavam resistência. Então, olha que curioso, ele tinha que trabalhar muito mais horas para atender as pessoas, porque não havia aquela abertura. E essa resistência diz que fez até quebrar vidraças. Do nada quebrava vidraças e outras coisas aconteciam. Por quê? Porque dava efeitos físicos, aquela intenção tão grande dele, né? Aquela predisposição de ajudar, aquela crença e a resistência. Então era meio que um choque quando se encontravam essas duas energias e não conseguia atender o seu propósito para a cura, né? Como se buscava ali. E o mais interessante é que ele ficou doente. Ele ficou meio que no estado de paralisia, não paralisia facial ou corporal, mas meio que sem conseguir pensar muito. Parece que um coma. Um coma, não estava em estado de coma verdadeiramente, mas mais ou menos uma certa paralisia mental, né? Então ele se viu ali sem forças, sem energias para continuar, e ele ficou estagnado completamente. Então ele teve que voltar ali para as Filipinas. Olha que interessante. Então não adianta, olha que isso nos ensina. Não adianta você querer ajudar quem não quer ajuda, quem não está pronto para ajuda. Então, seja em todos os níveis, seja o nível que for, seja aqui na Terra, né, seja em planos espirituais, tanto que a gente vê nos filmes, né, nos livros, que as pessoas são chamadas, então elas tentam ir até certos centros, ali, centros, não seria centro físico, né, seriam em lugares, espaços onde coabitam diversos espíritos que estão numa frequência muito baixa e de repente algum deles clama por ajuda e aquele que clamou por ajuda consegue ter ajuda que chega ali, consegue visualizar. Mas os outros que não estão prontos simplesmente ou não enxergam, não aceitam, enfim, eles não estão prontos para serem ajudados. E aqui na Terra é a mesma coisa, você deve ter até tentado conversar com pessoas que você queria ajudar, pelo menos verbalmente, conversando, dando uma palavra de incentivo, mas que essas pessoas refutavam, que essas pessoas rechaçavam aquilo que você estava dizendo, porque não estavam prontas para ouvir, né? Depois ele fala disso, ele vai falar sobre a irradiação, e eu vou dar um exemplo para vocês do Joe Dispenza depois da irradiação. A irradiação, eu já fiz muito isso, tanto com o aprendizado pelo Pra Vida, quanto pela Seishinoye, e até intuitivo antes, né? Mas que depois eu fui encontrar a guarida, né? Eu fui encontrar algo que estava reafirmando aquilo que eu havia aprendido em certos lugares. Então, a irradiação é a transmissão do pensamento à distância, direcionado pela força da fé e da mente, mobilizando fluidos curativos a fim de ajudar as pessoas doentes. Então, em certos lugares, você dá o nome completo, a idade da pessoa e o endereço. E aí, várias pessoas rezando por essa pessoa, para que ela receba, imaginando. E esse tipo de irradiação, né, que eu costumo fazer, que eu aprendi em diversos lugares, ele não é um suplício. Você não está fazendo um suplício e está pedindo, Deus, cura aquela pessoa. E assim, o que eu acho errado em certas formas de oração? Não porque está errado falar com Deus, não é isso. Mas quando você está suplicante, você está, na verdade, sintonizando com a falta. Quando você está pedindo aquilo que não tem, você tem mais do mesmo. Então, quando você está voltado para o que você não tem, na sua mente e coração, aquilo que você não tem, você vai ter até menos. O pouco que você tem lhe será tirado. Então é importante que a gente aprenda a forma correta. A forma correta é verdadeiramente se sintonizar, né,
com o Criador, com todos os atributos do Criador, com o amor do Criador, seja lá a forma, eu estou dando uma das formas, mas o cerne da questão é o mesmo, e visualizar todo esse amor, toda essa vida abundante, onde só existe vida, amor e saúde, e imaginar, né, pela imaginação ativa, vendo essa energia cheia de luz, chegando na pessoa, envolvendo a pessoa, curando. Então você pode ver a pessoa se sentindo melhor, você pode ver chuvas de cores, use a sua intuição para a cor necessária, e você sente então e visualiza esse amor que você quer dar e essa saúde se fazendo. Você sente do teu corpo, do teu coração, para o corpo e coração de quem recebe, a essa irradiação de cura, toda essa ponte, essa ligação e como essa pessoa está recebendo. Então isso é divino, né? É muito bom. Por que a gente faz tão pouco isso e é tão importante? E eu estou falando por mim, tá? Pode ser que tenha pessoas que façam isso muitas e muitas vezes, mas acaba que com a correria do dia a dia a gente não se lembra de fazer e deveria, né? Pelo menos muita gente, nisso eu me incluo. E parabéns para aquelas que estão fazendo e que eu volte a fazer isso, né? Vamos lá. Quanto mais pessoas, é que eles falam no livro, estiverem irradiando essa energia, voltado para uma outra pessoa, melhor. Porque imagina, mas tem que ter o coração aberto, né? Essa vontade, e aí você soma. E você multiplica essa energia para que atinja um resultado maior, porque tem muitas pessoas pedindo, aliás, não é pedindo, né? A gente tem uma mania de falar pedindo, mas visualizando essa energia chegando e fazendo os milagres da transmutação da saúde. Imaginação e amor, então, são os requisitos. E aqui ele conta um caso, né, o livro, da Ivone Pereira, escritora, mais de 20 livros escritos, e ela tinha por costume fazer uma oração de forma contínua para pessoas que morreram de forma violenta. Porque eu não sei, gente, aqui não explica no livro, pode ser que, não sei se ela perdeu alguém, por que que isso tocava tanto o coração dela para que ela fizesse essa oração voltada para as pessoas assim. E aí eu sei que ela teve um sonho, que na verdade ela teve uma. Porque no sonho tem diversas etapas, mas imagina quando você tem um desprendimento do corpo físico e disso tem a consciência, né? Então foi isso que aconteceu, um desdobramento, e ela encontrou muitos espíritos que ela tinha conseguido ajudar por causa da oração dela. Então a oração faz milagres, né? A oração é uma coisa mais linda que a gente tem à disposição e deve usar mais vezes. Isso serve para mim, como eu disse agora. E aí, a água fluídica, né? Fluidificada, eu já falei dela, até da composição do corpo, Masaru Emoto, então não vou falar de novo, porque eu falei isso no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhadinha ali, que é legal. E na sequência, eu coloquei uma passagenzinha do Divaldo Pereira Franco, do livro dele Entre Dois Mundos, que foi uma psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vou ler aqui para vocês. Eu cortei, eu acho que é o final, sim. Depois eu vou falar mais um pouquinho e a gente termina mais cedo hoje. Vamos lá. É a mente, o grande agente fomentador da vida, como da destruição dos seus elementos constitutivos. Afinal, o que criou e rege o universo é a mente divina, na qual tudo se encontra imerso. Então, gente, olha só que lindo. Isso aqui a gente vê no Kybalion, né, nos princípios herméticos. A gente vê sobre o ensinamento perene, da filosofia perene, do início, onde não existia nem religião, que a gente vive na mente de Deus. E o que o budismo também fala, o que Masaharu Taniguchi da Seiichinoye também fala, né? Então a gente vive na mente de Deus, o que o Espiritismo também fala. Então é o mesmo conhecimento, só abordado de formas diferentes, com maior ou menor amplitude para cá ou para lá, mas é a mesma coisa. Então a mente da gente inserido, vivendo na grande mente, na mente divina, né? Porque o universo é a mente divina, ela é quem fomenta, né? Tanto a vida quanto a destruição, tanto a agregação quanto a desagregação da matéria, por exemplo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje ficou mais curto mesmo, a gente está em 2026. Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês. Desejei na quarta-feira, ainda ia ser a passagem, mas agora sendo num segundo dia, né?
do ano novo. Eu espero que vocês tenham força, sabedoria para enfrentar os obstáculos. Procure conhecimento, coloque em prática para que se transforme, então, em algo que rege as atitudes que vocês têm e criem, cocriem o melhor dos mundos que vocês puderem, porque depende de nós, depende do nosso amor, da nossa paciência, tolerância, da nossa conquista interna, para que a gente faça a diferença dentro da nossa mente, do nosso coração, do nosso pequeno entorno. Isso vai se somando, e quando a gente vê, a gente está vivendo em lugares melhores, em cidades, comunidades, cidades, bairros, estados, países, enfim. A gente não sabe o resultado, o alcance e o tempo que as coisas levam, mas a gente sabe que a mudança começa daqui para fora. É isso. Se vocês precisarem de ajuda, eu estou por aqui. Minha profissão como hipnoterapeuta, life coaching, ou pelos vídeos, estou à disposição. Um beijo grande para vocês. Namastê. Meu Deus interior reconhece e saúda o Deus interior de vocês. Um beijo. Feliz ano novo e até mais.